Bom dia. Ah, o nosso trabalho é sobre os transtornos de ansiedade. E antes de aprofundar o assunto, primeiro fazer uma breve introdução ao assunto para saber a definição de ansiedade. Pode passar. Então, o que seria a ansiedade? A ansiedade e os transtornos de ansiedade vão ser um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo poderá acontecer. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas elas não conseguem se ater ao presente e sentem uma tensão muito grande. E muitas vezes sem ter um motivo aparente. Esse problema ele também vai manifestar sintomas físicos, como por exemplo a sudorese ou a arritmia cardíaca. Para falar um pouco da prevalência agora da ansiedade no mundo e na sociedade brasileira. Os dados são de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em média, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no mundo inteiro. É uma média de 3,6% da população mundial. Esse número ele representou uma alta de 15% de alta né, em comparação com a estimativa de 2005. No Brasil, a ansiedade ela vai atingir 9,3% da população. Esse número vai fazer o Brasil ser o país com mais pessoas ansiosas no mundo inteiro. O primeiro gráfico são dos países com o maior número de pessoas ansiosas, onde o Brasil lidera esse ranking. O segundo é onde as regiões que a OMS ela fez a estimativa, onde as Américas elas vão aparecer em primeiro lugar, onde tem o maior número de pessoas ansiosas. E o último gráfico apresenta uma diferença entre os gêneros, onde a prevalência da ansiedade ela se dá em maior número nas mulheres. Bom, existem diversos tipos de transtorno de ansiedade e a gente vai avaliar algum deles aqui, a gente vai avaliar eles aqui. Pode passar os slides. O primeiro é o transtorno de ansiedade generalizada, né? A sigla TAG, que é caracterizada por uma preocupação e um medo excessivo, de forma generalizada e irracional, e pode acabar acompanhando outras comorbidades psiquiátricas. Bom, são comuns essas dificuldades relacionadas a julgamento, a desempenho, e pode ser diagnosticada já em crianças, nas quais essas preocupações relacionadas ao desempenho na escola são comuns. A tensão muscular, contração prejudicada, estimulação autômica, sensação de catástrofe iminente, insônia são problemas comuns presentes em pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Pode passar o slide. O transtorno obsessivo compulsivo, sigla TOC, diz respeito a pessoa que é perturbada por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes que caracterizam as obsessões, além de comportamentos repetitivos e compulsivos. Devido a isso, a pessoa com TOC costuma ter regras rigorosas e rotinas em resposta às obsessões que causam ansiedade. Pacientes com a condição podem chegar a perder horas por dia apenas com as ações decorrentes da rechecagem, questão de germofobia, ficar lavando a mão muitas vezes, e etc. Como uma forma de atenuar a ansiedade que esses pensamentos causam nelas. Pode passar os slides. Transtorno de ansiedade de separação. Isso diz respeito a uma preocupação excessiva e inadequada relacionada à separação do indivíduo de seus pais ou responsáveis. E até por isso afeta mais as crianças que estão passando por um momento crítico em relação a isso. Os sintomas de ansiedade vão se manifestar quando ocorre o afastamento, quando a criança vai para a escola, coisas do tipo. E pode apresentar dor abdominal, dor de cabeça, náusea, vômito, palpitação, tontura, sensação de desmaio, e pode prejudicar o desenvolvimento da criança. E é preciso fazer
de certa forma, uma exposição progressiva da criança a estar separada, nesse caso. Pode passar o slide. Transtorno do pânico. Diz respeito a uma crise de terror intenso, súbito. Pode causar palpitação, sudorese, tremor, dispneia, dor do peito, náusea, tonturazes, parestesias, e que estão acompanhando esse medo que ela sente, né? Acontecem em crises de frequência variada e normalmente podem durar em torno de uns 10 minutos. Eu só esqueci de falar que pode causar problemas gastrointestinais. Pode passar o slide. Bom, agora nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Esse é o transtorno que... aqui tem uma imagem de um soldado, né, que geralmente ele acontece devido a pessoa ficar revivendo traumas que ela passou na vida dela. Com, no exemplo da imagem, uma guerra, ou um abuso sexual, um acidente de trânsito, ou um tiroteio, alguma coisa assim. Então, o TPT, o paciente fica revivendo o momento do trauma diversas vezes e podendo acarretar mudança do humor e abuso de substâncias. O que ele é? São inibições e desinibições excessivas, agitação, pensamentos obsessivos, como eu falei, decorrentes de um ferimento psicológico. Guerra, abuso, algo do tipo. E é isso aí. Pode passar. Então, aqui nós temos a fobia social. A fobia social é o medo irracional e intenso de ser exposto, avaliado e medo de passar vergonha. A fobia social ela vai dificultar o convívio, podendo acompanhar quadros de depressão. Na fobia social, o paciente se sente desconfortável indo em festas, escolas, em trabalho, em qualquer ambiente social em que ele possa ser exposto. Ele sente que ele sempre está sendo julgado e se sente excluído. O paciente pode sentir palpitações, tremores, calafrios, calores súbitos, sudorese e náuseas. Pode passar. E por último, nós temos as fobias específicas, que são um medo irracional e intenso e persistente de alguma situação ou objeto. Como exemplo, a gente pode ter tipo, medo de aranha, medo de avião, medo de altura, medo de agulha, esses medos específicos assim que as pessoas têm. A exposição a o causador da fobia, ela pode acarretar choro, desespero, imobilidade, agitação psicomotora ou um ataque de pânico. E, como eu falei, alguns exemplos seriam agulhas, animais, altura. São alguns exemplos de fobias comuns específicas. Tá, então agora falando um pouco das hipóteses fisiopatológicas envolvidas com o transtorno da ansiedade. Então, a primeira hipótese que a gente vai abordar é a hipótese noradrenérgica. Então, os neurônios noradrenérgicos no sistema nervoso central se originam do locus cereus, que é essa região aqui que eu estou apontando na imagem, e ela faz sinapse com diversas estruturas do encéfalo, assim como estruturas do sistema límbico, que principalmente com o hipocampo e com a amígdala. E justamente essa sinapse que é feita com a amígdala em especial, que teoriza então essa hipótese noradrenérgica da ansiedade, porque a amígdala ela participa do eixo HPA, que é o eixo que libera o cortisol, que é um importante fator ansiogênico. Então, estudos que visam assim comprovar essa hipótese foram feitos, entre eles um estudo que utilizou manipulação farmacológica, assim como estimulações elétricas sobre o locus cereus, e com isso fez com que ele liberasse mais noradrenalina do que ele liberaria normalmente, e o que se viu é que realmente houve um aumento em comportamentos de ansiedade e medo. Um outro estudo realizado para verificar essa hipótese foi um estudo com a iombina, que é um fármaco que atua sobre receptores alfa-2 dos neurônios adrenérgicos do locus ceruleus,
e com isso eles fazem com que haja também uma maior liberação de noradrenalina e também uma maior ativação da amígdala. E também nessa situação foi visto que houve um aumento em características de ansiedade nos pacientes em estudo, que mostra que a noradrenalina é um importante neurotransmissor da ansiedade. Uma outra hipótese é a serotonérgica. Então, a serotonina ela é um importante neurotransmissor para uma vasta gama de comportamentos, incluindo percepção de dor, sono, alimentação e humor. E também ela tem uma região que é o principal liberador de serotonina no encéfalo, que é os núcleos dorsais e medianos da RAF, que são então esses núcleos aqui no tronco encefálico, que também fazem sinapses com diversas regiões do encéfalo e com o sistema límbico, incluindo a amígdala e o hipocampo. A serotonina, pelo que estudos atuais têm visto, ela exerce um duplo papel na regulação da ansiedade, porque ela pode ser tanto ansiogênica, quando ela está presente em sinapses com a amígdala, quanto ansiolítica, quando essas sinapses são feitas com a matéria cinzenta periaquedutal dorsal e no locus cerúleus. Um outro fato importante dessa hipótese é que medicamentos que visam aumentar os níveis de serotonina nas sinapses, como os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, embora eles sejam efetivos no tratamento, eles têm uma latência assim para que eles comecem a dar efeito. Normalmente são algumas semanas. E o que isso indica é que provavelmente os níveis altos de serotonina por si só não são a causa dessa redução na ansiedade, mas sim uma alteração na expressão gênica ou alterações em conexões sinápticas provocadas por esse maior nível de serotonina ou pelo próprio medicamento. Também uma outra hipótese é a hipótese GABAérgica, que então o GABA é o principal neurotransmissor do sistema nervoso central, e sendo assim ele também atua inibindo estruturas do sistema límbico, como a amígdala, que, como foi falado antes, ela participa do eixo HPA, que liberaria cortisol. Então, falhas ou ausência de receptores GABA-A em pessoas com transtorno de ansiedade poderiam fazer com que houvesse uma hiperativação da amígdala e, com isso, uma maior liberação de cortisol, que faria com que esse paciente ficasse com esse transtorno de ansiedade. Também algo que se relaciona com essa hipótese é que medicamentos que potencializam esses receptores GABAérgicos são bastante utilizados em situações em que se precisa de uma resposta rápida, que precisa que tu pare com essa ansiedade rapidamente. Outra hipótese fisiopatológica envolve o eixo HPA, que é um eixo endócrino fundamental na resposta ao estresse, tanto endógeno quanto exógeno. Esse eixo tem seu início com a secreção de CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, pelas células do núcleo paraventricular do hipotálamo. Esse CRH vai atuar então na pituitária, que é o P do HPA, que vai liberar o ACTH, que vai agir no córtex da adrenal, liberando cortisol. Cortisol, então, vai ter seu efeito fisiológico, que é basicamente responsável pelos sintomas ansiogênicos. Além desse efeito na pituitária, o CRH também tem seu efeito no locus cerúleus, que vai causar uma cascata de mecanismos ativando o sistema nervoso simpático, que é responsável pela luta e fuga. Então, é mais um fator ansiogênico. Pode passar. A amígdala é um dos principais componentes de regulação do eixo HPA, porque a amígdala é essencial para as respostas de medo e estresse. Então, ela aumenta a liberação do CRH pelo hipotálamo.
a hiperatividade da amígdala pode causar a ansiedade. O hipocampo é outra estrutura que faz a regulação, só que por outro lado, ele faz a regulação inibitória. Então, é uma hipoatividade que pode causar ansiedade. Em situações de estresse crônico, a alta concentração de cortisol pode causar danos às células do hipocampo, causando a retração de seus prolongamentos. Isso causa um efeito de retroalimentação da ansiedade, porque quanto mais cortisol, menos o hipocampo funciona e mais aumenta a ansiedade. Pode passar. Neuropeptídeo Y é um neuropeptídeo sintetizado no núcleo arqueado que tem uma ampla gama de funções, como ajudar no controle da pressão sanguínea, ajudar na formação de memórias e, inclusive, um efeito ansiolítico endógeno. Ele apresenta 5 receptores acoplados à proteína G0, ou GI. Os mais expressos no sistema nervoso central são o IY, o I2 e o I5, e eles são extremamente expressos em estruturas relacionadas a medo, estresse e ansiedade. Então, é uma forma endógena do corpo regular a ansiedade. Poucas expressão desse neuropeptídeo pode ser um fator que vai causar ansiedade. Ele antagoniza com o mecanismo do HPA e suprime a ação do locus coeruleus. Pode passar. A colecistocinina é sintetizada como um pré-hormônio e ela foi primeiramente identificada no trato intestinal, mas depois foi constatada sua função no sistema nervoso central. Ela aparece principalmente no sistema nervoso central na forma CKK8S, mas também na forma CKK8 e CKK4. Ela apresenta 2 receptores acoplados à proteína GQ. A CKKA, que fica mais no aparelho gastrointestinal, e essa CKKB, que é B de brain, que fica no sistema nervoso central. Ela tem efeitos muito ansiogênicos. Doses intravenosas de CKK4 foram capazes de causar ataques de pânico em pacientes predispostos e saudáveis. E até agora os antagonistas de CKK não possuíram um efeito esperado em testes farmacológicos. No entanto, ainda é um mecanismo bem estudado para terapia, principalmente do transtorno de pânico. Pode passar. Substância P também apresenta uma gama ampla de funções, como está associada à nocicepção. Ela liga-se ao receptor acoplado à proteína GNK1. Ela também se liga ao NK2 e ao NK3, mas tem uma afinidade bem maior pelo NK1. E esse complexo apresenta fatores ansiogênicos. A substância P também apresenta efeitos ansiolíticos em outras partes do cérebro. Então, ela apresenta 2 tipos de funções que são específicas para cada região. Apesar de ter essas 2 funções diferentes, as mais estudadas e as que são mais alvo de tratamento farmacológico é a substância P, é o complexo de substância P e receptor NK1. Pode passar. Bom, e agora falando do tratamento farmacológico, né? Nós começamos falando dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos. São medicamentos de efeito ansiolítico, cuja ação se dá nos sistemas GABAérgico e límbico. Os benzodiazepínicos, eles atuam no organismo seletivamente nos receptores do neurotransmissor do ácido gama-aminobutírico, o GABA, que é o principal aminoácido inibitório do sistema nervoso central. No momento que o benzodiazepínico se liga a esse receptor, o fármaco aumenta a afinidade pelo neurotransmissor, elevando a frequência de abertura do canal de ânions-cloreto, né, o que resulta numa hiperpolarização da membrana, reduzindo a capacidade de excitação neuronal. E essa redução da capacidade de excitação neuronal, ela vai causar o sono e reduzir a ansiedade do paciente. Tá? Nesse contexto, embora existam 3 receptores para o GABA, o A, o B e o C, os benzodiazepínicos são mais seletivos em relação aos receptores do GABA-A. Tá. Continuando aqui, nós temos em relação aos
aqui nas ilustrações nós temos uma molécula de clonazepam, que é o Rivotril, que é o benzodiazepínico mais prescrito e consumido no Brasil. Tá? Com relação aos barbitúricos, tá? Os barbitúricos eles são produzidos através da condensação de derivados do ácido malônico e da ureia. Tá? Eles são depressores da atividade das células excitáveis do sistema nervoso central, o que resulta no aumento da atividade do sistema GABAérgico. Então, ele atua no sistema GABAérgico, assim como os benzodiazepínicos. Tá? E embora eles tenham sido utilizados no tratamento dos transtornos de ansiedade por muito tempo, né, bem como no tratamento da insônia, eles estão em desuso na clínica médica na atualidade. Isso deve principalmente aos riscos elevados a eles associados, entre os quais se destacam a morte por ingestão acidental, a alta chance de adicção e uma alta síndrome de abstinência ao ter seu uso descontinuado. Tá? E com relação a esses dois, vale lembrar que o uso crônico tanto de benzodiazepínicos quanto de barbitúricos pode levar ao desenvolvimento da tolerância. Tá? Isso se ocorre tanto pelo aumento do metabolismo da droga, como pela adaptação do sistema nervoso central a essa droga. O grau de tolerância é limitado, já que há pouca ou nenhuma tolerância aos efeitos letais desses compostos, tá? E as doses dos medicamentos a serem prescritas pelo médico vão depender do grau de ansiedade do paciente, bem como o seu grau de tolerância. Essa é uma tolerância que tende a crescer com o tempo, então é comum que os medicamentos benzodiazepínicos vão elevando as suas dosagens em tratamentos contínuos. Podendo passar para o próximo slide, nós chegamos finalmente em inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, ISRSN. Tá? Esses dois são os principais escolhas para o tratamento do transtorno de ansiedade por apresentar os menores riscos e os menores custos. Começando pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, tá? Eles aumentam a concentração extracelular desse neurotransmissor, a serotonina, no corpo e no cérebro, principalmente no cérebro. O grau de seletividade para outros transportadores de monoaminas, como a dopamina ou a noradrenalina, é variável, embora a afinidade seja de forma geral desprezível. Então, dessa forma, os ISRS não aumentam diretamente a concentração de outros neurotransmissores. Tá? A serotonina é responsável por regular o humor, o sono, a atividade sexual, o apetite, a temperatura corporal, o ritmo cardíaco, a percepção da dor, funções endócrinas, funções cognitivas e atividade motora. Tá? Os ISRS, eles inibem a recaptação da serotonina na fenda pré-sináptica, permitindo a biodisponibilidade do neurotransmissor na fenda sináptica por um tempo maior. Tá? E entre os exemplos, os principais exemplos dos ISRS, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são fluoxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, paroxetina e fluvoxamina. Continuando, nós temos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e da noradrenalina. Né? Adicionamos um N ali na nossa sigla, fica os ISRSN. Eles, assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não possuem ação agonista sobre os receptores. A ação farmacológica deles se limita a impedir a recaptação da serotonina e da noradrenalina, e possuindo, por isso, um perfil farmacológico mais seguro e com menos efeitos adversos do que fármacos do gênero dos antidepressivos tricíclicos. Quando os ISRS, ou seja, aqueles inibidores seletivos só da serotonina, não surtem o efeito esperado, a gente recomenda o uso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? No caso de noradrenalina, os quais atuam também na inibição da recaptação seletiva da noradrenalina, fazendo com que esse neurotransmissor fique mais tempo na fenda sináptica, modulando a ansiedade. Entre os exemplos de medicamentos dos inibidores seletivos de noradrenalina, nós temos a venlafaxina, o milnaciprano, a desvenlafaxina e a duloxetina. E por fim, com relação a esses dois aqui, que são os principais prescritos no tratamento do transtorno de ansiedade, né, eles fazem parte de uma classe terapêutica que o efeito pleno deles não se dá de forma imediata. Tá? O pico de ação deles é em uma questão de semanas, assim, e o efeito preferencial é em até 60 dias, ou seja, um medicamento um pouco mais de médio prazo. A orientação ela deve ser sempre repassada ao paciente, de forma a que se evite o abandono do tratamento e o comprometimento propedêutico e terapêutico em função dessa característica da classe desses medicamentos.
Mais adiante, podemos passar ao próximo slide. Nós temos antidepressivos tricíclicos, né? Bom, os antidepressivos tricíclicos, eles agem de forma a promover a diminuição da recaptação de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica, promovendo a permanência acentuada desses neurotransmissores na fenda e garantindo a atuação por um tempo maior. Tá? Eles agem nos receptores estaminérgicos, alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos e muscarínicos. Tá? E também são o padrão ouro para o tratamento de idosos. Pode ir lá. Fui. Então, dando continuidade, nós temos agora os beta-bloqueadores, que é uma outra classe de medicamentos também que tem uma utilização grande no controle da ansiedade e da fobia social. Eles têm uma característica em especial, que eles têm ação rápida e eles são de uso sazonal. Normalmente as pessoas têm por hábito utilizá-lo somente naquele período em que se tem a incidência da crise de ansiedade ligada à fobia social. Exemplo, no dia de um exame, no dia de uma prova, de uma entrevista de emprego, de um encontro pessoal, enfim. De que forma que esses medicamentos vão agir? Eles atuam na interrupção da retroalimentação positiva no controle sintomático a nível periférico no momento da crise. E eles têm como efeito, somando-se a isso, o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, cabendo ainda ressaltar seu uso profilático, né? Eles têm como finalidade também evitar-se crise de migrânia, que é a nova nomenclatura para enxaqueca, tremores e sintomas secundários a quadro de ansiedade e fobia social, onde tem esse comprometimento de performance. Próximo slide. Nós temos os inibidores da monoaminooxidase, né, que atuam na inibição da monoaminooxidase do tipo A, a IMAL-A. E essa enzima, ela tem por característica atuar na metabolização de moléculas de serotonina, né, que seu precursor 5-hidroxitriptofano, a tiramina, noradrenalina, por fim, a monoaxidase B, sendo esta metabolizadora dopaminérgica, né? Um outro ponto interessante a nós destacarmos em relação aos IMAUs é que, de acordo com o estudo publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, o Cauê Santana, Márcia et al., em 2002, tem-se elucidado a importância terapêutica dos inibidores da monoaxidase na condução do processo terapêutico como fim da estabilização e melhora dos quadros de ansiedade, onde evidencia-se o papel da dopamina como regulador da atividade social. Então, a gente tem como exemplo aqui a isocarboxazida, a moclobemida, feniolesina, selegenina e a tranilcipromina. Então, dando continuidade às medidas terapêuticas, a gente tem as terapias não medicamentosas, né? A gente destaca aqui, nesse momento, um ponto disruptivo que houve em relação à saúde mental no Brasil, que veio com a reforma psiquiátrica, que teve como movimento inicial o fechamento dos sanatórios, dos manicômios, dos hospitais especializados em psiquiatria, por entender-se como política pública de saúde naquele momento que todo o arcabouço de políticas públicas não necessariamente precisaria estar no fronte hospitalar, e sim a nível ambulatorial, mais próximo do paciente, de forma a promover controle e tratamento de forma preventiva, estando a saúde básica mais próxima desse modelo. Então, a gente viu aí um abandono do modelo hospitalocêntrico que ocorreu com a reforma em decorrência da Conferência Regional de Reforma do Serviço de Saúde Mental em 2005, que promoveu a criação dos Centros de Atenção Psicossocial e acabou coincidindo-se com a criação do NASF, do Núcleo de Atenção e Apoio da Saúde da Família, em 2008, que trouxe mais especialistas, médicos e não médicos, de forma a promover uma melhoria do acesso, principalmente a portadores de doença crônica de difícil tratamento, e sob essa ótica a gente aborda aqui a abordagem psiquiátrica, né, com ênfase no tratamento da ansiedade, que é o foco do nosso estudo. Então a gente tem aqui
Um outro ponto a se destacar também, a gente pode ressaltar a importância da criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, próximo slide, por favor, que tiveram como objetivo a introdução de práticas complementares, não medicamentosas e que têm efeito comprovado ao tratamento da ansiedade, por exemplo. A gente pode destacar aqui que tais terapias promovem secreção de catecolaminas, diminuição de valores séricos do cortisol, estimulação límbica, promove redução e controle de ataque cardíaco, dispneia, dores e espasmos musculares, a diminuição de crise de migrânia, redução de valores pressóricos, secundariamente tudo isso que a gente citou aqui em cima, e a diminuição do quadro de ansiedade, né, por si só, em função da melhoria dos quadros. E a gente destaca também a adoção de protocolos que não são 100% dependentes das medicações, que a gente sabe que existem riscos em relação ao seu uso, e dessa forma, como a gente diminui a exposição do paciente à medicação, associando-se a ela modalidades terapêuticas que visam o não uso da medicação e a construção da melhoria do paciente, a gente consegue diminuir também, minorar efeitos relativos à intoxicação, tentativa de autoextermínio. E a gente observa também a fuga do sedentarismo, melhora da autoimagem, autocuidado de interações sociais, e tudo isso evidenciado pela liberação de endorfinas, fruto da atividade aeróbica, aumenta a vascularidade central. No próximo slide, então, a gente tem aqui, né, uma alusão aí à atividade laboral em grupo, sendo que traz práticas que permitiram a oferta de serviços como acupuntura, auriculoacupuntura, medicina tradicional chinesa, fitoterapia, homeopatia, liang kun, esportes e atividades culturais, musicoterapia, artesanato, atividades culturais, aromaterapia, dentre outros, sob supervisão de profissionais médicos. A gente destaca aqui os psiquiatras, os ortopedistas, os médicos do esporte, neurologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. Então, a gente tem aqui ainda uma última abordagem a fazer, bem curta, que é em respeito às psicoterapias, né, que são uma outra modalidade terapêutica que visa melhorar o perfil e o acesso a melhores índices de saúde pelos pacientes em crise de ansiedade. A gente pode destacar que, como forma de promover o controle e melhora da capacidade de lidar com medos e enfrentamento das adversidades e situações negativas, tem-se a abordagem cognitiva e comportamental, né? Essa corrente ela visa o enfrentamento da exposição gradual ao agente estressor e a atividade do princípio da maiêutica, que é um conceito da Grécia Antiga, que vai trazer o quê? O enfrentamento, a construção da cura, através de diálogos que vão de maneira tendenciosa, mas direcionando para o enfrentamento e para o encorajamento, né? Para o aumento da autoestima do paciente. A gente destaca também a importância da sinergia entre todas essas medidas, farmacológicas e não farmacológicas, no fortalecimento da assistência, tendo o indivíduo como prioridade, a adoção de práticas individualizadas, respeitando os fatores idiosincráticos e a variabilidade e história pregressa de cada paciente e a promoção da saúde plena e qualidade de vida nos tripés biopsicossociais. A gente conclui aqui o nosso trabalho. Muito obrigado.